Olá pessoal, como vocês estão? Bem, nós vamos ver nessa aula receptores. Primeira pergunta que nós temos que responder é, afinal de contas, qual é a diferença entre um receptor e um resistor? Bom, o que acontece com um resistor é que quando a corrente elétrica atravessa um resistor, ele aquece, transformando essa energia elétrica em energia térmica, calor, porque ele vai esquentar e essa energia vai passar para o meio. O receptor, ele também vai tirar energia dos elétrons, ou seja, ele vai, nesse caso, utilizar a energia da corrente elétrica para funcionar, mas não para apenas aquecer. A função de um receptor, nesse caso, não é aquecer. A função de um receptor principal é transformar a energia elétrica em movimento, energia mecânica, como um motor elétrico. Um liquidificador, ele usa a energia elétrica, ele tira a energia da corrente elétrica para movimentar suas hélices. Veja que é diferente de um resistor, que é o que nós temos num chuveiro elétrico, no secador de cabelo. Nesse caso, a função deles é aquecer. Então, nós temos ali resistores. Um liquidificador, ele usa a corrente elétrica, apesar do que, se você observar, o liquidificador ele aquece, mas a função dele não é aquecer. Esse aquecimento, digamos, é um efeito colateral, tanto que é indesejável. Por quê? Porque o aquecimento, na realidade, é a perda dessa energia elétrica que o aparelho precisa para, na realidade, cumprir outra função. Então, se o liquidificador ele precisa da energia elétrica para mover as hélices, se ele está aquecendo, significa que essa energia elétrica está sendo perdida para outra, nesse caso, sendo tirada da sua função principal. Ok? Então se eu representar um liquidificador, a função dele é o quê? É usar energia elétrica não para aquecer, para outra finalidade. Um aparelho de som, nesse caso, qual é a função dele? Produzir som, ondas sonoras. Não é resistor. Então, só que tem uma coisa, como é que nós representamos um receptor? Na realidade, o receptor ele tem que ser atravessado por uma corrente elétrica. E se ele tem que ser atravessado por uma corrente elétrica, ele tem que ter uma DDP. Então, observa bem aqui, eu vou desenhar um liquidificador para a gente. Então, aqui você tem esse liquidificador. O que ocorre é que o liquidificador ele é percorrido por uma corrente elétrica e ele, na realidade, tem uma DDP total. Quando você liga esse liquidificador numa tomada, na realidade, que geralmente aqui nós temos, nossas tomadas são de 220 volts, significa que você está conectando, porque a corrente, na realidade, o fio de qualquer aparelho, você pensa que é um, mas são dois, bem coladinhos. Um para a corrente entrar e o outro para a corrente sair. Então, a corrente, na realidade, vem do polo positivo, do potencial maior, entra no liquidificador, o liquidificador tira essa energia e quando a corrente sai, ele vai para o polo negativo, que na realidade tem um potencial menor, ou seja, a corrente sai com menos energia do que entrou, porque o aparelho, que é o receptor, tirou essa energia para o seu funcionamento. Bom, como nós vamos representar? Vamos representar da seguinte forma. Esse receptor, que é o motor do liquidificador, ele está ligado a uma DDP. Só que ocorre o seguinte, qual é a representação de um receptor? Primeiro, esse 220 é a DDP que ele está conectado. E quem é que fornece a DDP no circuito? Um gerador. Então, um gerador está fornecendo a DDP para esse liquidificador. Então, o que ocorre aqui é que ele tem uma DDP total nos seus terminais, que vou chamar de U'. Só que o liquidificador, durante o seu funcionamento, ele acaba aquecendo. O motor elétrico
aquece no seu funcionamento. Então, se ele aquece, eu posso representar esse aquecimento em função de uma resistência interna, né, que não é desejada, porque a resistência interna aquecendo rouba essa energia desse aparelho. Então, se existe uma resistência interna, essa resistência interna tem uma DDP interna. Mas veja que toda a DDP que ele recebe, que é fornecida, eu estou representando por U'. A resistência interna fica com uma parte e para o funcionamento mesmo, para a finalidade desse receptor, a DDP vai ser representada por E', que é a força contra-eletromotriz. Que nós vimos que uma coisa interessante, de força não tem nada. A força contra-eletromotriz nada mais é que a DDP que o receptor usa para a finalidade mesmo que ele foi criado. Então ele ganha uma DDP total, parte dessa DDP tem na resistência interna e parte para o funcionamento. Quando eu digo que a DDP se distribui, porque é melhor assim de você aprender. Então, digamos, DDP é diferente de potencial. Então, o receptor tem uma DDP total nos seus terminais, uma parte fica com a resistência interna e outra parte vai para o seu funcionamento. Então, digamos que você ligue aqui ele em 220 volts. Então, ele está ligado em 220. Opa, a resistência interna ficou com 20 volts. Então, para o funcionamento, a força eletromotriz será de 200 volts. Ok? Então, importante você compreender, na realidade, quais os elementos do receptor. Bom, na realidade, eu vou representar então um circuito, porque eu quero que fique bem mais claro para vocês, né, o que é que ocorre. Então, veja bem. Em um circuito, é necessário você ter um gerador, que é uma pilha. Então, vou representar aqui uma pilha. Nós sabemos que nessa pilha, a DDP, ela cria uma DDP total, que nesse caso é força eletromotriz, já que nós temos aqui o nosso gerador. Ele tem uma resistência interna, essa resistência interna fica com parte dessa DDP total. Então, digamos que essa DDP total do gerador seja de 100 volts. A resistência interna vai ficar com 10 volts. Bom, no gerador, nós temos o polo negativo e o positivo. O tracinho menor e o tracinho maior, respectivamente. No gerador, a corrente sai do polo positivo. Ou seja, polo positivo é o potencial maior, ela sai com mais energia. Então ela vai sair com mais energia. E aí eu conecto a esse gerador duas coisas. Eu conecto um resistor e eu conecto aqui nesse caso, um aparelho elétrico. Vamos colocar o nosso velho liquidificador, né? Só que o liquidificador, eu vou representar ele dessa forma aqui, ó. Ok? Pronto. Ele tem força contra-eletromotriz. E ele tem uma resistência interna. Então, o que é que vai acontecer? Aqui são os terminais do nosso receptor. Então, essa figura aqui, na realidade, que eu estou circulando, ele representa o nosso liquidificador. Então, aqui nós temos o nosso liquidificador, que é esse receptor. E, na realidade, esses dois pontinhos aqui são os terminais dele. Digamos que a corrente entre por um lado e saia pelo outro, tá bom? Então, aqui eu tenho o nosso liquidificador. O que é que vai ocorrer aí passo a passo? Então, vamos entender. Para ter circuito, tem que ter gerador, é ele que lança a corrente, tá ok? Então, o que é que vai acontecer? Esse gerador criou um ADDP de 100 volts, a resistência do gerador, já tirou 100. O que nós temos aqui são duas coisas. Eu tenho aqui um resistor, que só aquece, e aqui eu tenho o nosso receptor, que é um aparelho elétrico que tem outra finalidade. Os dois vão receber essa DDP
do gerador. Então, qual é a DDP que esse gerador vai fornecer, que está nos terminais e que ele vai fornecer ao circuito? Então, nos terminais dele não tem 100, porque 100 ele produziu, internamente a resistência interna, a resistência ficou com 10, então nos terminais ele vai estar fornecendo 90 volts, que é aquele U, que é a DDP nos terminais do gerador. Agora, esse 90 volts que ele vai fornecer ao circuito, nos seus terminais, vai ser fornecido a quem? Ao resistor e o receptor. Lembra, eu estou considerando o DDP como algo que fornece, porque assim fica melhor. Porque a DDP é diferente do potencial. Mas você entendendo que a DDP é algo que o gerador fornece, fica melhor para a sua compreensão. Então, ele criou uma DDP de 100, a resistência interna ficou com 10, nos terminais 90. Quem é que vai ganhar esse 90? O receptor e o resistor. Digamos que o resistor ele vai ficar com 20 volts. Opa! Aqui a DDP no resistor, que eu vou chamar de UR. E aqui tem a DDP total que o receptor vai ganhar. Ora, eles vão ganhar 90, o resistor ficou com 20, o receptor, que é o nosso liquidificador, vai ficar com 70. Só que esse 70, o liquidificador não vai usar todo os 70, porque ele tem resistência interna. A resistência interna, digamos, fica aqui com 5 volts. Então, desses 70, se a resistência ficou com 5 volts, a força contra-eletromotriz vai ser de 65 volts. E aí nós observamos, nesse caso, o funcionamento do circuito, que tem que ter necessariamente um gerador, que vai fornecer a DDP. Já houve uma queda, né? Porque ele produz mais. Como aqui. A resistência interna fica com uma parte. Essa DDP que está nos circuitos vai ser a DDP que vai ser fornecida aos aparelhos elétricos, né, que são os receptores, aos resistores que vão só aquecer e por aí vai. Então entenda bem o conceito de... Eu sempre olho para cá, a câmera está aqui. Então é importante você saber o conceito, gente. Vamos ver como é que funciona, porque aí essas fórmulas aqui não vão ficar difíceis se você aprender assim, ok? Então olha só, aí vamos continuar. Então nós vimos aqui que o nosso receptor... Agora o receptor é interessante, porque o gerador ele fornece energia e quando a corrente alimenta o circuito, ela chega com menos energia. Então no gerador sai pelo polo positivo com mais energia, alimenta o circuito e entra pelo polo negativo, ou seja, com potencial menor, com menos energia. Já que o potencial indica a quantidade de energia para cada coulomb de corrente. Uma coisa importante aqui. Então o receptor é diferente, porque no aparelho elétrico a corrente entra com mais energia pelo polo positivo e sai pelo negativo, com menos energia. Tem uma resistência interna, quando passa ela aquece, e aí nós temos os elementos do nosso receptor, ok? Então dá uma olhadinha aqui. No receptor, a DDP total que é fornecida a ele é U'. Os vídeos vai encontrar U. Eu não coloco U porque geralmente o U está naquela fórmula do gerador. Esse U, no caso do gerador, é toda a DDP fornecida ao circuito. Então eu coloco aqui U'. Vou até colocar. Por que eu coloco U'? Porque essa DDPU ela vai se fragmentar, ela vai ser dividida para os elementos do circuito, resistores, receptores. Então esse U aqui, ó, uma parte dele foi para o receptor, que eu chamo U', e a outra parte da DDP nos terminais do gerador foi para a resistência. Ok? Considerando, né, sobre essa ótica que a DDP ela é fornecida ao circuito. Ok? Né? É uma abordagem interessante para a gente memorizar. Então eu uso esse artifício para você observar como a DDP, entre aspas, é distribuída ao circuito. Bom, o que é que ocorre aqui? Vamos então observar o seguinte. Então a DDP total, que é a DDP que é fornecida, que ele recebe, uma parte é para o seu funcionamento, que é a força contra-eletromotriz, e a outra parte fica na resistência interna, que é o linha. Que nós sabemos que se tem DDP em um resistor, a DDP em qualquer resistor é resistência vezes corrente. Então, essa é a DDP na resistência interna. Então, a DDP na resistência interna, que é o I', para indicar que é interna e que é uma DDP interna do receptor. Então, o que tem U', é linha, essa linha aqui se refere ao receptor. Sem essa linha, gerador, ok? Então, a DDP interna do receptor é a resistência interna do receptor, que é R' vezes I.
Então, agora se você substituir, no lugar da DDP interna, resistência interna vezes corrente, você tem a equação do receptor. Uma coisa importante é que no receptor, né, a força contra a eletromotriz e a resistência interna, elas são constantes, não muda. O que vai mudar é a corrente que ele recebe. Quanto maior a corrente que ele recebe, a DDP nos terminais do receptor também aumenta. Então essa é uma função do primeiro grau, a DDP nos terminais depende da corrente que atravessa esse receptor e ela é crescente. Ó. Então observe que é uma reta, nesse caso, que representa a curva. Ah, mas por que é uma reta curva? Porque na realidade, quando você pega alguns receptores que não obedecem às leis de Ohms, é uma curva. Então, ficaria melhor reta, a equação da reta do receptor, mas tudo bem, curva, tá ok? Curva do receptor é uma reta de uma função crescente. Bom, o que é que ocorre aqui? Com isso aqui, eu não vou explicar por enquanto potências, vamos já fazer alguns exercícios que eu criei. Vamos já partir para a prática, né? Depois de alguns minutos, vamos já fazer, eu selecionei aqui alguns exercícios para vocês e vamos lá. Veja bem, quando a corrente na curva do receptor é zero, né, se a corrente é zero, significa que a resistência interna, a DDP dessa resistência, a DDP interna é zero. Então, quando a corrente não está atravessando o receptor, é porque a corrente é zero. E a DDP nos seus terminais vai ser a força contra a eletromotriz. Então, um valor mínimo da DDP nos terminais, aqui eu coloquei U, geralmente nos gases vai ver U, mas considerar como U', tá ok? É algo que eu coloco para a gente observar que se refere a DDP total no receptor. Então, a DDP total nos terminais do receptor, o valor mínimo é a força contra a eletromotriz. Passando corrente, aí ela vai aumentando de valor. Aumentando a corrente, a DDP total também aumenta. Ok? Vamos lá então, vamos para a prática. Bem, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer aqui um probleminha. Aqui você tem um motor elétrico. Bom, se é motor elétrico, é um receptor. Então, e observe, esse motor elétrico, ele está ligado a uma DDP de 100 volts. Então, eu conectei ele, liguei numa tomada de 100 volts. Essa é a DDP total que ele está recebendo. Que a gente já sabe aqui que é o quê? O linha. Depois, quando ele está ligado está ligado a essa DDP, a resistência interna desse motor, que é um receptor, é 2 ohms. E a corrente que atravessa esse motor elétrico é 5 amperes. O que é que eu quero? Eu quero a força contra a eletromotriz. E aqui eu já peço algumas coisas, que é potência dissipada, né? E a corrente com o eixo travado. Eu vou explicar então, eu vou dar uma olhadinha já em potência. Então aqui com o eixo travado, ou seja, o motor não pode, nesse caso, rotacionar, produzir movimento, que é a função dele. Então vamos observar passo a passo. Então vamos dar uma olhadinha já em potência, pessoal, que é o seguinte. Potência em watts, né? Potência se refere a energia. A potência, nesse caso, tem uma lei geral que nós aprendemos. Potência é DDP vezes corrente. Como você tem, então você tem uma potência total que é fornecida ao receptor. Ele usa parte dessa potência e a outra ele dissipa devido à resistência interna. Então olha só como é interessante. A potência é a mesma fórmula. Tudo isso aqui é DDP. A potência total é calculado com a DDP total que ele recebe, digamos assim, do gerador. Então a potência, qual é a DDP total? U' vezes corrente. A potência útil é a energia, nesse caso, por segundo, que ele está usando para o seu funcionamento. E para ele funcionar, a DDP é a qual? A eletromotriz. E a potência dissipada, que nesse caso é a energia por segundo que ele está perdendo, é na resistência interna. Então é DDP da resistência interna vezes corrente. Ou se eu substituir essa DDP interna por
resistência R vezes I, R' vezes I, vai ficar R' vezes I de novo, que aí vai ficar R' ao quadrado. Nós sabemos que potência também é resistência vezes o quadrado da corrente. Bom, então aí nós temos, olha só, a potência total, que é tudo que ele vai, a energia que ele vai receber. O que ele usa, né, eu calculo com a DDP que realmente está associada, que ele vai utilizar, que é a força eletromotriz, e o que ele perde é a DDP na resistência interna. E tudo o que ele recebe é a DDP total, ok? DDP total me fornece potência total. E a DDP que é usada no seu funcionamento, que é utilizada para a sua finalidade, que é a eletromotriz, me dá potência útil. E o que ele perde é com a DDP na resistência interna. Ou, se você quiser calcular, pode calcular com essa forma, resistência interna vezes I ao quadrado. Bom, então aí nós temos, e outra coisa, o rendimento. Rendimento é potência útil sobre potência total. Então, aqui ficaria potência útil contra eletromotriz vezes corrente e potência total, DDP total vezes corrente. Eu cancelo I, então, para encontrar o rendimento, que é a porcentagem da energia que ele realmente aproveita, basta dividir a contra eletromotriz pela DDP total. Ou seja, digamos que um motor elétrico tem um rendimento de 60%. O que é que significa isso? Que de toda a energia elétrica que ele recebe, ele aproveita 60% e perde quanto? 40%. E ele perde onde? Na resistência interna, no aquecimento. Então não é um rendimento legal, né? 60%, quer dizer, se ele está realmente utilizando 60%, ele está perdendo 40%, porque o total é 100%. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, ele está ligado a DDP. Então o primeiro passo é nós identificarmos aqui os termos. Essa DDP aqui, que ele está ligado, é a DDP toda que ele recebe. Então, é a DDP total. E aí, vai ficar fácil, porque nós temos a relação. Eu tenho uma DDP total, tenho uma resistência interna e tenho uma corrente. Vamos utilizar a equação do gerador. Então, vamos lá. Então, DDP total contra a eletromotriz, resistência interna vezes corrente. Então, ele recebe 100 volts contra a eletromotriz. A resistência interna é 2. A corrente é 5. Então, a contra eletromotriz mais 10 é igual a 100. Então, a força contra eletromotriz, 90 volts. Ok? Então, já encontrei a força contra eletromotriz. Agora, ele quer a potência dissipada. Bom, potência dissipada pode ser calculado com a resistência interna. Posso dar essa formulazinha. Potência dissipada é resistência interna vezes o quadrado da corrente. Então, potência dissipada vai ser igual. Quanto é a resistência interna? 2. Quanto é a corrente? 5 ao quadrado. Então, a potência dissipada, 2 vezes 25, 50 watts, que é a unidade de potência. Só uma dica, a gente sabe que o watts é joules por segundo. Então, uma potência dissipada de 50 watts significa que a cada segundo ele está perdendo 50 joules de energia. Tá ok? E agora nós queremos o eixo travado. Caramba! Você deve ter visto isso. Por exemplo, você tem um motor, ele está funcionando, aí você trava ele, qualquer máquina. Bom, ele deixou de exercer a sua finalidade. Quando você trava o eixo, observe o que vai acontecer utilizando uma fórmula aqui. Veja bem, eu tenho que potência total é potência útil mais potência dissipada. Então, digamos que ele esteja recebendo 100 watts, esteja utilizando 80 e a potência dissipada seja 20. Aí você vai e trava o eixo. Travando o eixo, ele deixa de aproveitar essa energia para sua finalidade. Travei o eixo, ele não está cumprindo sua função. Então ele não está utilizando nenhuma energia, já que ele não está girando, convertendo energia em movimento. Então se você ele deixa de funcionar, ele não está utilizando energia para aquela finalidade. Então você travou o eixo, ele deixa de absorver energia para o seu funcionamento. E toda a energia que ele estava recebendo vai para onde? Para aquela resistência interna. Então ele vai começar a converter 100% da energia interna em calor. Ou seja, vai ocorrer um aquecimento.
Então tem uma máquina funcionando, trava ela para você ver, ela começa a esquentar. Na realidade, ela deixa de cumprir a sua função, né, e converte toda a energia, passa a energia para a resistência interna, ela funciona, fica, nesse caso, funcionando só como resistor, só com aquecimento. E se você trocar aqui, ó, você travou, a DDP total a potência total é DDP total vezes corrente, e a dissipada, nesse caso, vai ser resistência interna vezes corrente ao quadrado. Se você cancelar, a DDP total passa a ser a DDP da resistência interna. Toda essa DDP corresponde à DDP da resistência interna. Ok? Nós sabemos, ou isso aqui, ó. Toda a DDP, se você travou, ele não está funcionando. Essa sensor. Então toda a DDP passa a ser DDP da resistência interna. Ok? E aí, então vamos lá. Então travado significa o quê? Que ele deixa de cumprir a sua função, a força eletromotriz é zero. Então é isso aqui. Então vamos colocar aqui ele travado. Então, se ele está travado, a DDP total vai para a resistência interna. E ele pede agora, qual é a DDP total mesmo? 100. A resistência interna, nesse caso, é 2. Então, a corrente vai ser de 50 amperes. Ok? Bom, então tá aí o nosso primeiro problema, ok? Com receptores. E aí vamos fazer mais alguns, né? Eu coloquei aqui esse primeiro em que você realmente analisa o resistor. Vamos ver agora outros casos também. E o receptor eu vou utilizar que vai ser sempre um motor elétrico, tá bom? Vamos lá. Pessoal, o que é que vai ocorrer aqui? Vamos ver agora outro probleminha também. Segundo, que é o seguinte. Você também tem um motor elétrico. Ele está ligado em 110 volts, que é a DDP total. E aí você tem uma coisa interessante. A corrente é 55 amperes com o eixo travado ou bloqueado. Então, eixo bloqueado ou travado. E aí o que é que você quer? Eu quero o seguinte. Eu quero a força eletromotriz. Quero também saber a resistência interna. Ok? E eu quero sair quando a corrente, nesse caso, for 20 amperes. Ok? Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Olha só. Ele está aqui, a corrente é 55 amperes com um eixo bloqueado. Quando o eixo está bloqueado, toda a energia que ele recebe vai ser só dissipada. Então nós sabemos que toda a DDP vai ser para a resistência interna. E qual é a DDP total que ele recebe? 100. A resistência interna, eu não sei. Mas eu sei que quando ele está bloqueado, a corrente é 55. Então aqui ele está bloqueado. Então a resistência interna é igual a 2 ohms. Beleza, encontrei a resistência interna. Agora, o que é que eu quero? Eu quero a força eletromotriz quando a corrente for 20. Então nós vamos fazer agora aqui. Ó. A DDP total é força eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. A DDP total nós sabemos que é 110, que ele está ligado. A conta eletromotriz nós vamos encontrar. A resistência interna é 2 e a corrente é 20. Então a força eletromotriz vai ser 110 menos 20, 70 volts. Ok? Beleza, né?
Então tá aí nosso segundo probleminha envolvendo esses conceitos. Vamos continuar. Pessoal, é o seguinte. O terceiro vai ser agora, veja que eu utilizei a equação do receptor, e agora nós vamos utilizar a curva do receptor, tá ok? Então vamos desenhar aqui, representar o terceiro, que é a curva do receptor. Então vamos lá. Bom, o que é que nós temos aqui? Olha só. Ah, mas aí você pergunta, eu tenho uma curva, é receptor ou gerador? Claro que é receptor, porque receptor é crescente, o gerador é decrescente. Bom, o que é que nós vamos ver agora aqui? Se aqui é uma curva do receptor, nós sabemos que, olha só a curva, começa a DDP, o menor valor é a força contra elétron